Fala trader, uma das coisas muito importantes que você tem que observar é exatamente o que você já sabe sobre a média de 200, a média de 20 e a média de 8. Se o preço está acima da média de 200, entende que a região é compradora. Se ela está acima da média de 200 e acima da média de 20, entende que o movimento é comprador e você pode surfar uma tendência dessa, beleza? Quando o preço se afasta da média de 20, tá? Então, tem aqui, você está vendo, certo? E esse preço se afasta da média de 200, entende que qualquer momento ele tem um movimento que vai corrigir, beleza? E aí o que acontece? Normalmente você não entra nas regiões vendidas se a região aqui é compradora, porque todo o preço que está acima da média de 200 é uma região de compra. Ele se afastou demais, você pode até vender, tá? Mas não é tão prudente. E eu quero que você saiba sobre isso aqui. Vamos ver outro ativo aqui, o que acontece na prática com frequência, né? Rompeu a média de 200, rompeu a média de 20, jogou para cima, o preço foi, você segue a 20 aí e lá deixa o preço surfar, beleza? Vamos vir para cá. Rompeu a média de 200, rompeu a média de 20, a entrada é vendida, espera o movimento terminar, beleza? Protegendo aí a operação. Rompeu a média de 20, rompeu a média de 200 para cima, é compra, deixa surfar. Se afastou da média de 20, se afastou da média de 200, vendido, deixa se afastar, rompeu a média de 20 para baixo e tal. Uma das coisas que eu quero que você observe é quando dá as divergências. O que é divergência? É exatamente quando você vê. Deixa eu ver se tem alguma divergência aqui. Isso aqui é uma divergência. Como é que o preço está acima da média de 200, acima da média de 20, e o preço despenca para a média de 20, a média de 200 e faz esse buraco? Certamente isso aqui foi notícia, tá? Não é comum de acontecer uma queda assim, porque o movimento do preço movimenta, né, em pullbacks e correções seguindo a tendência, tá bom? Então você pode ver aqui, ó, rompeu a média de 20, dá de cara com a 200, rompeu a média de 200, fez o pullback, deu o estouro, seguiu a tendência, beleza? Você está vendo que a média de 20 tem que acompanhar acima da média de 200, inclinada para cima. As divergências que acontecem do preço, você vai perceber, como aqui, por exemplo, aqui não faz nada, ó, média de 20 lateral não faz nada. Por quê? Porque o preço vai brigar para cima, para baixo. Você só vai fazer entradas quando ela está inclinada para baixo ou ela está inclinada para cima, beleza? E aí você vê, como tem aqui, ó, inclinando para cima, você entra. Inclinada para baixo, você entra também. Mas quando ela está flat, não faz nada, é briga, beleza? Aí, ó, vamos fazer o que aqui? Estado comprimido, estouro. Não faz nada, beleza? Vamos ver aqui algo do tipo. Que, por exemplo, você está com a média afastada de 20, o preço está afastado da média de 20, afastado da 200, vai ter que fazer uma correção. Porém, a gente sabe que essa região é compradora. Eu, particularmente, não gosto de fazer vendas nessas regiões aqui, não, tá? Mas tem condição de fazer sim. Eu prefiro esperar voltar no pullback, dar um sinal, uma bola inteira, um martelo e fazer uma nova entrada compradora na região que é de compra, tá? Média apontada para cima, cruza média de 20 inclinando para cima, média de 8 inclinada para cima, é compra, não tenho nem o que dizer, né? Preço lateralizado, as espigas que eu deduzi, ó, as pontas de espeto aqui do churrasco, você está vendo aqui, média lateralizada não faz nada, tá? E aí você já vê como pode mudar o seu trade. Outra coisa, como é que você entra vendido em uma região onde a média de 20 está acima da média de 200, que a região aqui ela é compradora, e quer que ele faça, pode bater, pode, como também pode bater e pipocar aqui para cima, né? Ele fazer um movimento desse e dar um estouro para cima, beleza? Não é prudente, porque
Porque essa região de média é uma região compradora e não vendedora, tá certo? Aqui é uma região vendedora e que você pode fazer isso, beleza? Só que aí você pensa, será que esse preço vai despencar vendendo? Não vai. Por quê? Porque a média de 20, ela ainda está em um estado positivo, acima da média de 200. E qual é a certeza de uma entrada? Quando a média de 20 está abaixo da média de 200. Aqui eu tenho mais segurança de fazer entrada, porque eu sei que a média de 20 está abaixo da 200 e essa região é vendedora em início de um movimento de queda. E eu posso pegar esse movimento aqui que houve e tentar ver onde seria o alvo, que é a região. Sairia ou não? Saiu. Então, você já sabe aí o que pode acontecer com os preços, tá? Onde é que tem entrada? Aqui tem entrada, tem. Porém, tem a 200 na cara. O que é que acontece? Espera ela estourar 20, estourar 200, fechar acima da 200, esperar o pullback. Foi a média de 20, cruzou a 200, apontou para cima, candle gatilho de entrada, né? Rompendo aqui a estrutura, descansando acima da média de 200, comprado e surfado aqui o movimento. Beleza? E aí você vê que tem muita chance de fazer mercado. Isso aqui, média flat, média de 20, 200 lateralizado. Tem espaçamento aqui? Até tem. Porém, você, quando percebe, tem espaço aqui? Tem. Beleza? Mas se olha, vale a pena? Não, porque as médias estão lateralizadas e aí é uma região de briga. Aqui já não tem tanto espaçamento. Deixou muito espeto para cima, muito espeto para baixo, significa não tem força, não tem direção, não faz nada, espera a confirmação. Olha que tem aqui, aqui, será que seria venda se eu não soubesse disso aqui que está acontecendo? Bom, o que eu estou vendo, a média de 20 apontando para baixo, porém ainda no estado positivo, acima da média de 200. Se ela romper, eu entro. Como? Eu espero ela romper, fazer um movimento. Se ela fizesse esse rompimento, para eu saber se o rompimento é verdadeiro ou não, eu espero ela voltar. Se ela voltar e despencar, eu faço uma entrada. Aí eu tenho a confirmação. Beleza? Protejo o meu stop atrás da média de 20 e vou descendo o alvo até ela me tirar atrás da 20. Se fosse assim, eu sairia aqui embaixo, que aqui ela me tirou atrás da 20. Beleza? Então perceba que isso acontece o tempo inteiro, que a 20 e a 200, ela tem como te dar um direcional do preço, e isso que eu preciso que você entenda. A entrada é só confirmada quando a média de 20 ela rompe a estrutura da 200, que entra no estado negativo, e ela começa a fazer um movimento de queda. Enquanto a média de 200, a média de 20 estiver acima da média de 200, que é uma região compradora, não tem uma confirmação de entrada, como aconteceu aqui. Isso aqui é um candle gatilho, rompeu acima da 200, poderia ser entrada, porém a média de 20 está apontando para baixo. Então eu entendo que isso aqui é um rompimento falso e que está fazendo um topo menor do que um topo anterior e em uma tendência de queda. Se eu fizer isso aqui, passar o canal de baixa, você vai ver o que acontece, onde é que é previsto desse preço chegar. Se ele rompeu aqui, eu tenho outro canal onde teria, aqui entrava, esperava ele aqui, se ele voltasse adicionava de novo, esperava a queda, aqui eu realizava a parcial, esperava ela voltar, adicionava de novo, esperava ela cair tudo, quando ela chegasse próximo dessa região eu realizava, e vai estar com fraquinho e tal. Então você vê aí como ter lucro o tempo inteiro e observar as divergências das médias, que é muito importante também, beleza? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.